Meu caro Duarte, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, professor. Prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho do seu tempo com a gente. Meus amigos, aqui quem participa comigo agora dessa live, compartilhando informações, é o professor Gustavo Costa. O professor Gustavo Costa, que além de reitor da Universidade Estadual do Maranhão, é advogado, administrador, mestre em administração e doutor também em administração e tem desenvolvido um excelente trabalho como reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Foi reeleito aí com mais de 80% dos votos e vai me dar o prazer de compartilhar com vocês muitas informações interessantes, falar nessa live sobre ciência para a vida e o que esperar dessa nova normalidade. Professor Gustavo, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do seu vasto conhecimento conosco. Muito obrigado aí. Muito bem. Duarte, eu que agradeço o seu convite e agradeço todos aqueles que estão nos prestigiando nessa live, que se propõe a abordar um tema absolutamente atual, né? Estamos todos imersos num ambiente de crise pandêmica, sem qualquer precedente para a nossa geração nos últimos 100 anos, e isso tem exigido de nós um exercício não só individual, para adotarmos as medidas de prevenção, principalmente o isolamento social, mas também nos familiarizarmos com essa chamada nova normalidade imposta pela condição que estamos vivendo. Então, de fato, é um momento de excepcionalidade e que todos tivemos de uma hora para outra posta em xeque a nossa sensação de segurança e tudo aquilo que considerávamos como certezas até então. As nossas certezas evaporaram, ficamos Sim, temporariamente sem alguns horizontes e precisamos nos reposicionar diante dessa realidade. com certeza. Professor, muita gente está pensando natural, pensando hoje, né, no agora. São muitos problemas. As autoridades precisam não apenas dar soluções, mas tranquilizar as pessoas. Por exemplo, ontem o juiz Douglas Martins determinou o lockdown, né, o governador Flávio Dino nos próximos dias, até domingo, vai regulamentar, mas é preciso pensar no após, né? Por exemplo, a própria questão da educação. Como é que vai funcionar o processo educacional, o processo de ensino e aprendizagem durante a pandemia e o pós-pandemia? Não só o processo educacional, mas como é que vai ser a nossa vida nessa nova normalidade? Então, são muitos assuntos. Sim. O senhor, como reitor da UEMA, estudioso que é, o que o senhor pode dizer para a gente aí, o que o senhor pensa dessa nova normalidade, começando aí sobre a questão educacional? Perfeito, Duarte. Acho que antes de falarmos da nova normalidade, a gente tem que tentar entender o que nós chamávamos de normalidade Sim, antes de isso tudo acontecer. Então, apesar de ter sido muito súbita a nossa imersão nesse ambiente de crise atual, é bom lembrar que já desde pelo menos o início dos anos 2000, cientistas brasileiros e de outros lugares do mundo já vinham alertando do risco de uma pandemia da proporção que nós hoje estamos observando. Então, desde o grande surto da SARS em 2003, os cientistas vêm chamando a atenção do risco iminente que a humanidade corria. E a ciência, como de costume, não foi ouvida, né? Historicamente, a ciência não é ouvida de imediato. A ciência não é ouvida em tempos de paz, só sim, quando a guerra já se instaurou, né? Então, algumas pessoas, alguns governos, preferem dar ouvidos a teorias terraplanistas, a adotar curandeirismos, seguir fake news, ou então os grandes teóricos digitais que operam nas redes. E não ter ouvido a ciência, e eu não falo apenas o que aconteceu no âmbito das revistas científicas, dos congressos, conferências, mas vou dar um exemplo. Recentemente, todos nós tivemos acesso a um documentário sim. numa streaming, e que lá, um documentário de 2 anos atrás, que alertava, chamava atenção realmente para tudo que está acontecendo. Então, eu acho que essa forma de lidar com conhecimento científico, entendendo que é algo reservado a uma elite de iluminados, né? E a humanidade tem padecido ao longo do tempo dessa falsa compreensão,
é uma das razões que explica o que nós estamos vivendo hoje. E some-se a isso também, Duarte, acho que em relação a... Nós sempre fomos muito levados a estabelecer verdades imediatas, né? Então, eu acho uma enorme injustiça acharmos que este novo coronavírus surgiu com um pobre morcego no mercado anti-higiênico chinês, né? Na realidade, a normalidade que nós nos referimos é uma normalidade de desigualdade social, de um processo brutal de concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, de uma degradação ecológica sem medida e de um desinvestimento progressivo e planejado em ciência e tecnologia no mundo, mas principalmente na América Latina. Essas são as razões que explicam o surgimento deste novo coronavírus, e não o pobre morcego lá na China. Então, esse sentimento de normalidade nosso era uma sociedade com padrões muito questionáveis de consumo, uma tendência a um maniqueísmo, que é uma luta interminável entre o bem e o mal, nós contra eles, e essas posições contrárias, opostas, seriam inconciliáveis, né? Então, esse mundo polarizado de guerras ideológicas, religiosas, de posições inflexíveis, era a normalidade, somada a um ambiente de profunda desigualdade. E tendo na outra extremidade o surgimento extraordinário de todo esse potencial tecnológico de comunicação, a biotecnologia, a inteligência artificial, o Big Data, enfim. Nós estamos convivendo com um processo de transformação da sociedade, mas presos com raízes históricas que explicam os problemas de saúde pública que nós vivenciamos hoje. Essa é a normalidade, que alguns, inadvertidamente, torcem para retornar, né? Eu fico muito preocupado quando ouço, meu amigo e todos que nos ouvem, é quando as pessoas dizem assim, eu quero voltar ao normal. Eu posso entender o voltar ao normal como querer abraçar os amigos, rever as pessoas, estar no mesmo ambiente, o aspecto da presencialidade, do contato físico. Sim. Esta é uma boa normalidade a retornar, mas não a normalidade que relativiza esses problemas crônicos da sociedade que explicam o que nós estamos vivendo. Então, a normalidade que nós precisamos refletir e, de certo modo, transformar, como toda crise oportuniza, é essa que eu me referi aqui sucintamente. Professor, eu tenho aqui, eu fiz uma série de anotações sobre várias questões que eu queria perguntar para a gente compartilhar aqui com o pessoal, mas me chamou a atenção uma postagem que o senhor fez faz 16 horas sobre fake news. O senhor escreveu assim, abre aspas, as fake news são um modo de impor à vontade ou uma ideia minoritária pelo uso sistemático da mentira, da deturpação dos fatos, da ocultação do real. Causam terror, medo, desespero. Ou seja, fake news é um terrorismo e tem que ser punido como tal. O que foi que o senhor viu, né? Qual foi o testemunho, né, para poder compartilhar essa mensagem tão importante para esse momento, onde muita gente pega informações em grupos de WhatsApp, tem como verdade absoluta, ao invés de buscar fontes oficiais, como as redes do governo, de autoridades, né, como o próprio governador, buscar fontes científicas. Eu tenho observado que a Universidade Estadual do Maranhão tem feito um trabalho, cada dia que passa, melhor, inclusive nesses momentos de crise, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, como os professores da UEMA já estão desenvolvendo monitores para mapear casos de Covid entre profissionais da saúde, estão desenvolvendo aplicativos para mapear aglomerações, dentre vários outros trabalhos que o senhor puder compartilhar aqui com a gente. Mas o que o senhor tem para compartilhar conosco sobre essa questão aqui das fake news, o risco que gera para a sociedade, né? Perfeito. O terrorismo, como prática, ele se propaga fazendo-se valer do medo que causa nas pessoas. É transformar a vida de todos numa sensação permanente de ameaça, de risco. E isso cega a racionalidade. Geralmente, quem lança a mão do terrorismo ou da fake news é uma minoria que não tem força, nem como organização social, nem tampouco por meio das ideias que defende. E a única maneira
de tentar se impor como ideia, como praxis, trazendo medo. Nem vou comentar aqui no plano individual, que é uma atitude de profunda maldade, né? Principalmente num momento como esse, onde todos deveríamos estar irmanados em bem informar, em levar a informação verdadeira, esclarecer a população, principalmente aqueles que têm menos acesso aos órgãos de comunicação oficiais e que nós temos que fazer chegar até lá. Então, no meu entendimento, a fake news, não só em tempos de pandemia, deve se assemelhar, sim, a um ato terrorista, principalmente pelo mal que causa, pelo sentimento de apreensão, de ansiedade, de angústia que leva as pessoas. E no momento em que muitos estão à beira do desespero, isso é extremamente perigoso, criminoso e irresponsável. Com certeza. E é desumano, né, esse tipo de postura de brincadeira, de inventar morte, de atacar. Eu tenho às vezes eu gosto até de compartilhar isso, professor, porque o senhor é reitor, mas é um ser humano. Eu estou deputado e sou ser humano. Eu, pelo menos, sofro quando eu vejo algumas críticas injustas, a maldade, envenenamento das pessoas por meio de informações ruins. E agora, mais do que nunca, não é tempo de polarização. Eu concluo que essa polarização ideológica de direita e esquerda é uma polarização inútil, só gasta energia. Só quem ganha com isso são aquelas pessoas que não querem o bem da humanidade. Não é tempo de levantar bandeiras do vermelho, do verde, do amarelo, do azul. É tempo da gente se unir verdadeiramente em prol da humanidade, em prol das pessoas. E eu faço aqui um pedido, né, para que a gente possa realmente se unir para ultrapassar essa crise sanitária, essa crise econômica que não deixa de se gerar. Às vezes as pessoas pensam que só prejudica a empresa, só prejudica uma empresa de um empresário, né, privado, do setor privado, mas prejudica o Estado também, que deixa de arrecadar, e ao deixar de arrecadar, não tem como manter os serviços públicos de saúde, educação, com a qualidade que as pessoas precisam e esperam. E falando em qualidade, professor, vamos falar da UEMA, que é referência no ensino à distância. E eu queria que o senhor trouxesse assim, os dados reais. Quem foi que disse que a UEMA é referência em ensino à distância? Eu não poderia deixar de parabenizar o seu trabalho, a professora Ilka, todos da Universidade do Estado do Maranhão, por desenvolver um ensino à distância com qualidade. E o que a gente percebe hoje é que instituições particulares ainda estão engatinhando, tanto universidades, instituições de ensino superior, como também escolas. Estão começando a se atentar para o EAD, para o ensino remoto. E o que a UEMA fez? Né? O que a UEMA fez lá atrás para sair na frente e ser referência em ensino à distância? Eu que fui aluno da pós-graduação em gestão pública pela UEMA e tive acesso a um ensino realmente com muita qualidade, que eu parabenizo o senhor. Perfeito. Duarte, cabe às instituições de conhecimento, aí inclusas as universidades, serem um espaço de vanguarda, de observar as tendências, capturá-las e tentar traduzir isso em ações de transformação, transformação pela educação. Então, há cerca de 20 anos, a UEMA se lançou em descobrir aquele terreno até então inóspito, desconhecido da educação à distância. Começou a ter acesso às primeiras tecnologias, aos primeiros meios, e a satisfazer dois aspectos que eu acho que o nosso estado do Maranhão é um excelente campo de análise. Primeiro, uma forma importante, um instrumento de inclusão social, né? Imagine quantas pessoas nos ouvem nesse momento que não estão apenas em São Luís, mas nos vários municípios do Maranhão, que tiveram a oportunidade de ter um curso superior porque a UEMA, por meio da tecnologia, conseguiu chegar até elas, né? Isso serve tanto para a formação de professores, para os cursos de licenciatura, para os cursos de bacharelado, para pós-graduação. Agora, a experiência que você se refere e o padrão de qualidade que a UEMA atingiu é um processo de acumulação de erros e acertos, de experiências bem-sucedidas, outras nem tanto. A gente vai sempre avaliando cada passo que dá e sendo responsável, claro, em primeiro plano, com o bem-estar das pessoas, com o melhor aproveitamento dos nossos estudantes. Tanto é fato, Duarte,
que quando, no meados do mês de março, quando nós tivemos que suspender o calendário acadêmico e fizemos, antes de qualquer coisa, por respeito às pessoas, respeito à comunidade acadêmica e, sobretudo, aos nossos alunos, servidores e professores, nós fizemos de maneira linear, suspendemos todas as atividades e preservamos aquelas que minimamente poderiam acontecer de maneira remota. Agora, já passado um mês desse processo, nós vamos retornar a partir do dia 5 de maio com os cursos à distância, né, que também estavam paralisados, porque, muito embora sejam cursos à distância, nós temos atividades presenciais de suporte, mas nós conseguimos fazer algumas adaptações. Os cursos à distância retornarão no dia 5, à exceção dos momentos presenciais, que continuarão sem ocorrer. E, de igual modo, as atividades de pesquisa, de extensão e de pós-graduação que puderem acontecer remotamente também reiniciarão no dia 5 de maio. Aí não está incluído, e aí eu preciso mencionar isso, os cursos regulares presenciais da UEMA, não é? Primeiro, porque nós precisamos entender que não se transforma um projeto pedagógico originariamente pensado para o ensino presencial em ensino à distância de um dia para o outro. É preciso respeitar a capacidade de assimilação dos nossos alunos, entender que nós ainda temos um cenário grave de exclusão digital, o preparo dos professores. Então, nós temos hoje grupos de trabalho na UEMA, pensando qual vai ser a repercussão no nosso calendário de 2020 desta paralisação, que ainda não temos uma luz no fim do túnel, um deadline, mas eu asseguro a você, a todos que nos ouvem, que a Universidade Estadual do Maranhão está vigilante e permanentemente acompanha a dinâmica dessa crise, que não é só de saúde pública, que nesse momento é o alvo, é o foco, a salvar vidas, curar pessoas, cuidar das pessoas, mas pensando na qualidade da educação, pensando na formação dos profissionais e na forma e na capacidade da universidade de contribuir cientificamente para o momento presente em termos de soluções, algumas que você aqui mencionou. Professor, eu vejo muita gente, muitos alunos com razão, reclamando do ensino à distância, do processo de ensino remoto que vem sendo aplicado por algumas instituições. Não é porque eu estou falando com o senhor, mas eu não vejo essa reclamação da UEMA, eu vejo muita reclamação de instituições particulares, reclamações fundadas com base no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078 de 90. E sempre eu faço uma reflexão com os alunos que essas reclamações, repito, eles têm razão, mas o EAD, ele busca no aluno que ele seja um ator do processo de ensino-aprendizagem, que ele seja mais ativo, né, no processo educacional. Qual é a orientação que o senhor dá para os alunos que estão aqui acompanhando a live, alunos que talvez não sejam nem da UEMA, mas o que um aluno tem que buscar fazer, qual qualidade que ele tem que conservar para explorar melhor esse processo educacional, que é uma realidade, não só para o momento atual, mas eu acho que essa pandemia ela nos trouxe algumas constatações. Uma delas é que antes havia um projeto, ainda existe um projeto, de que os pais tinham que educar os seus filhos em casa. Não era para mandar um filho para o colégio, porque senão o filho ia ser marxista ou qualquer coisa do tipo. Mas exato. Eu acho que os pais estão vendo agora que é a maior loucura a criança ficar dentro de casa, porque o pai não é pedagogo, o pai não consegue ensinar, não tem como, é um estresse absurdo. Então, mostrou que esse projeto não prospera, não pode prosperar. O respeito e a valorização dos nossos professores, como os professores fazem falta, como faz falta ter um professor próximo na sala de aula com os alunos. Um contato humano, né, também é uma das coisas, mas a importância da internet, que é um serviço de importância social, cultural e econômica, e a importância de se investir no ensino à distância. Então, qual é a expertise, qual é o talento que o aluno tem que conservar para, de fato, aprender nessa modalidade de ensino? Primeiro, Duarte, nós temos que separar dois aspectos, né? O primeiro diz respeito, eu vou usar a pandemia como um vetor de análise, que acho que é muito interessante para todos que nos ouvem.
Faz parte da normalidade anterior a este momento a gente tentar estabelecer uma linha divisória muito rígida entre educação presencial, formal, tradicional, e educação à distância, ou educação digital, educação aberta. A gente tentava estabelecer conceitos muito rígidos para afastar essas coisas. Espero eu que faça parte da nova normalidade nós atribuirmos à educação o nome educação. A tecnologia não descaracteriza a educação nem para melhor nem para pior. A nossa sociedade ela está completamente formatada num padrão que se deu a partir do desenvolvimento das tecnologias e da transformação chamada digital. Então, veja, muitos jovens que lhe seguem, que são alunos da UEMA, que são seus seguidores ou seguidores da UEMA, pertencem a essa geração Z, que nasceu já imersa a esse ambiente fortemente influenciado por tecnologia. Observem o seguinte, nós estamos tendo um fenômeno extraordinário imposto pelas circunstâncias atuais. Quantas pessoas idosas que não tinham tanto hábito de usar, por exemplo, os aplicativos que estão hoje à disposição para fazer compras, para buscar alimento, para farmácia, e aprenderam a utilizar porque nesse momento virou uma questão de sobrevivência, não é? Então, nós temos uma geração que lida muito bem com isso, que estranha quando a gente resgata, por exemplo, aquele conceito de quadro e giz. Isso é incompatível para essa geração. E nós temos uma geração mais à frente, né, que é a minha, não é a sua, que forçosamente precisa correr e se recuperar no tempo para compreender que essa sociedade em rede, ela também afeta a nossa vida no plano individual, né? Agora, recomendo aos jovens estudantes ou aos idosos que voltaram a estudar ou que nunca pararam de estudar, que você disse uma coisa muito importante, né? A autonomia do aprendizado pertence a cada um, né? A vontade de aprender, o compromisso com a sua formação, conhecer, para ter uma visão mais ampliada do mundo, para saber, Duarte, identificar o que é uma fake news e o que não é uma fake news. Isso só o discernimento do conhecimento, da informação. Isso pertence a cada um. Saber reconhecer as fontes de informação e saber também compreender que as instituições de formação, universidades, faculdades, elas têm um projeto acadêmico. Todas elas construídas por professores qualificados, por técnicos. O que é preciso é haver transparência por parte das instituições para ser muito clara em dizer o que tem a oferecer aos alunos. Não adianta oferecer ou dizer que vai oferecer algo sem ter capacidade de fazê-lo. Isso serve para a universidade pública, isso serve para a faculdade particular. Porque, olha, o coronavírus é um fenômeno democrático. Lamentavelmente, esse vírus infecta o rico e o pobre, o branco ou o negro, aquele que é dono de empresa e aquele que é servidor público, o novo e o idoso, a todos, indistintamente. Aqueles que estudam na universidade pública e aqueles que estudam na faculdade particular. Todos estamos sujeitos aos efeitos danosos dessa epidemia. Reflitamos nisso para o futuro, para a nova normalidade. E, meu amigo Duarte, a educação à distância, ou como eu preferirei chamar daqui para frente, a educação aberta, que causa e que traz oportunidades, que amplia chances, ela precisa ser cultivada por todos nós e não dá para nós darmos marcha ré aos ganhos tecnológicos. Com certeza. Eu vejo muita gente, professor, porque isso é um dever de todos nós, não só do professor, reitor da UEMA, do time da Universidade Estadual do Maranhão, dos educadores, dos políticos, mas é um dever de todos nós. Eu vejo muita gente discutindo o abatimento de preço nas mensalidades. Obviamente que eu estou me referindo aqui a ensino privado, mas sim, eu tenho incentivado ao máximo aos pais, aos universitários, que o que é principal está ficando para o segundo plano,
que é o acesso a um direito social fundamental, que é o acesso à educação, que está lá no artigo 205 da Constituição, que está no artigo 6 da Constituição. As pessoas estão deixando o acesso à educação no segundo plano, a discussão sobre a reposição adequada dessas aulas. E é importante que as pessoas valorizem isso, né? Valorizem o acesso ao aprendizado. Porque Sim. Amanhã não vai adiantar ter um desconto na mensalidade ou pegar o diploma e não conseguir exercer a sua profissão. E por isso eu queria encaminhar aqui para um conjunto de perguntas, professor. Que essa live está sensacional. Eu sabia que essa live ia ser muito boa. Eu fico muito honrado. A Karen, minha noiva, sabe disso. A minha mãe, que está acompanhando a live aqui, sabe disso. Eu sou fã do senhor, muito fã. Obrigado. É uma das pessoas mais inteligentes, mais educadas. Você é generoso. Uma referência para mim que eu conheço. Oi? Você é generoso, mas não, eu sou sincero. Essa admiração é recíproca. E às vezes eu vou confidenciar, abrir aqui para vocês, que às vezes eu quero um conselho, aí eu arranjo uma pauta para despachar com o professor Gustavo lá na UEMA. Eu despacho a pauta de trabalho, aí eu aproveito e ganho mais tempo pedindo conselhos a ele aí, para ver se a gente aprende um pouco. Mas, professor, vou lhe fazer uns questionamentos aqui. Pois não, fique à vontade. Assim, a sua opinião sobre o atual desempenho aí do Ministério da Educação. Tive uma live essa semana com a Priscila, do Todos pela Educação. Foi uma live sensacional, inclusive está no YouTube, viu, gente? Já compartilhei a live lá no YouTube. Essa live com o professor Gustavo vai estar salva aqui no Instagram e vai também para o YouTube assim que a gente terminar o link. Queria a sua opinião sobre o trabalho que o Ministério da Educação tem desenvolvido, que ponto o senhor acha que poderia melhorar, qual o ponto que o senhor acha que está acertado. Não atinge diretamente a UEMA, o PAS, mas sobre esse calendário do Ministério da Educação, que parece que por pirraça ideológica quer manter a data. Eu penso que deva ser adiado. E é o ponto que eu ia falar do Enem. Eu queria que o senhor falasse também sobre o PAS, a previsão, como é que o senhor está visualizando isso? Meu amigo Duarte, o desempenho do Ministério da Educação, e eu nem falo do atual ministro, mas desde que começou o governo Bolsonaro, é um absoluto desastre para o país, não é? Especificamente na figura do atual ministro, de atitudes inomináveis, não é? Especificamente, o Enem é a ponta do iceberg, né? É uma insensatez, um desrespeito o Ministério da Educação querer manter as datas do Enem. Vamos raciocinar juntos. Quem é o público-alvo que vai se submeter ao Enem? Majoritariamente são os alunos do ensino médio, das redes públicas e da rede privada, em todos os estados. Isso acontece com a UEMA também. O nosso público-alvo são os alunos das escolas públicas e das escolas particulares do ensino médio. Como entender que esses jovens vão ter plenas condições, inclusive no que diz respeito a tempo, a condições para estudar, ao desenvolvimento deles na curricularização ainda do ensino médio, achar que nada disso foi afetado pelo coronavírus, por essa prática de isolamento social? Isso é de uma arbitrariedade, de uma desumanidade sem nome, né? Então, penso eu que isso é equivocado. A UEMA adotou a seguinte postura: nós tínhamos um calendário aprovado desde o início do ano para o PAS. Por exemplo, neste momento, nós já estaríamos vivendo as inscrições para isenções. Nós suspendemos o calendário porque isso é prudente, isso é coerente. Nós não temos como estabelecer datas sem um mínimo de restauração das condições para os alunos do ensino médio, em que pese o esforço do governo estadual de mantê-los ativos via instrumentos de comunicação e de tecnologia, mas é necessário compreender que o processo educacional está sendo afetado. Logo que as instituições possam, num processo de concertação, definir um caminho possível de aproveitamento, de aprendizagem para os alunos, aí a UEMA, porque a UEMA adota o vestibular próprio, não adota o Enem, certamente vai propor um calendário plausível que respeite os estudantes.
O vestibular não pertence ao EMA, o vestibular pertence aos estudantes. O Enem não pertence ao Ministério da Educação. É isso que o governo federal não entende. O Enem pertence aos milhões de estudantes brasileiros que, nesse momento, estão aí amedrontados, incertos, sendo obrigados a ficar em casa e usando a tecnologia para minimamente manter o seu nível de estudo, de pesquisa, mas não é fácil. Até porque nós temos hoje no Brasil um contingente de estudantes ativos de quase 58% que não tem acesso a uma internet de boa qualidade ou falta um smartphone, um notebook, um computador para utilizar. Então é preciso ter prudência, né? Então, em relação ao PAS, é a nossa posição de cautela e rechaço, inclusive já me manifestei publicamente, contrário à manutenção das datas do Enem. Acredito talvez até mais no Poder Judiciário, no sentido de suspender isso do que propriamente no Poder Executivo Federal. E são aquelas interferências onde o Poder Judiciário acaba interferindo no Poder Executivo, que são necessários para manter o equilíbrio, manter a ordem. Professor Gustavo, essa postura do governo federal, do Ministério da Educação, é tão insana, é tão insensata, que a gente observa que não compreende que esse isolamento social não é um período de férias, nem para os professores, nem para os alunos. Ninguém está de férias. As pessoas não estão curtindo seu direito ao lazer, de ir até uma praia, de se divertir, viajar com a família. Não, as pessoas estão enclausuradas, as pessoas estão confinadas. E tem situações piores. Tem aqueles que perderam familiares, tem aqueles que têm pessoas da sua família que estão adoentadas e não tem cabeça sequer para buscar o aprendizado, mesmo que tenha uma certa disciplina. Então, como é que um sujeito desse ele vai numa pandemia dessa, até com um espírito de solidariedade, vendo outras pessoas sofrendo, morrendo, como é que vai ter uma concentração para prestar um exame? Não tem condição. Mas, Duarte, desculpe, tem uma coisa que explica isso, que você muito bem identifica. Você está falando de um ministério que se insere num governo cujo traço, nesse momento, mais característico é o negacionismo, né? É achar que a Covid-19 é uma gripezinha. É uma gripezinha que já ceifou quase 6 mil vidas no Brasil, né? É uma pandemia que continua, principalmente na América Latina, e no nosso caso no Brasil, em crescente desenvolvimento de casos. Então, é esse negacionismo que se contrapõe à ideia de ciência para a vida, né? A ciência que deve estar a serviço da humanidade. É isso que o governo federal, que nós temos hoje no país, ele não respeita. Ele se pauta por ideologia, por perseguição, por autoritarismo, e isso só tem concorrido para prejudicar e muito a situação dos brasileiros e brasileiras. Ainda bem que nós temos, né, especificamente aqui no Maranhão, governador Flávio Dino, mas nos outros estados, governadores que estão assumindo a liderança desse processo, contrariando a posição negacionista, terraplanista, né, absolutamente ortodoxa do governo federal. Então, isso ainda... E veja, Duarte, como isso é uma coisa interessante, meus amigos. Qual era o cenário da ciência brasileira quando essa crise surgiu? De cortes de bolsas, né? Laboratórios de pesquisa sem poderem adquirir equipamentos e se modernizar, programas de pós-graduação sendo cada vez mais cortados em recursos, o orçamento de ciência e tecnologia no ano de 2009, no Brasil, sofreu um corte de quase 3 bilhões de reais, a educação 6 bilhões de reais, muitos pesquisadores indo embora do país, procurando outras nações para conseguirem levar suas pesquisas. E agora, o que acontece? Que é natural. Todos nós, os cidadãos, os homens, mulheres, crianças, voltam-se para a ciência e querem uma resposta rápida, querem uma vacina, querem um remédio. Só que a ciência não se desenvolve aos solavancos. E nós hoje temos, de certo modo, a desarrumação na nossa estrutura de resposta ao coronavírus foi causado
pelo contínuo enfraquecimento das universidades, dos institutos de pesquisa, a falta de apoio aos pesquisadores, né, porque as universidades são, no olhar deste governo atual federal, um lugar de balbúrdia, né, um lugar onde as pessoas vão para lá para terem lavagem cerebral e se transformarem em operadores do ódio, né? Segundo algumas pessoas acham. Então, essa visão nefasta, né, é absolutamente condenável de ciência, do papel das universidades públicas, era o contexto que nós tínhamos. E agora, veja que coisa interessante. Apesar do corte de recursos, apesar da falta de pessoal, apesar da falta de incentivos, mas as universidades brasileiras estão dando uma grande demonstração. A UEMA, por exemplo, como você mencionou, estamos agora ultimando um equipamento um respirador, um ventilador mecânico para uso... Só um detalhe, essa aí é uma outra questão que eu quero perguntar. Então, vou aguardar a sua pergunta. Eu vou fazer agora, só para fechar aquele assunto, até para compartilhar com os nossos alunos, os professores que estão aqui, esse retorno às aulas, ele não pode ser também abrupto. Tem que ter toda uma programação para que os professores eles possam, sabe, ter um momento assim de readaptação, sem dúvida, de estresse, tanto do corpo docente como também do discente, né? Então, pelo menos é o que eu penso até para fundamentar mais essa nossa posição de que tem que adiar o Enem, tem que adiar o PAS, tem que adiar esse calendário aí para processos seletivos, porque realmente não é momento, não há espírito para fazer isso agora. E aí eu faço a pergunta que o senhor já ia responder. O que é o EMA, que é um exemplo disso tudo que a gente está falando, de ciência, para o hoje e para o amanhã? O que o EMA tem feito por meio do seu principal patrimônio, que são os professores e alunos? Eu tenho uma honra muito grande de estar à frente da reitoria da UEMA nesse momento. Se é verdade que nós tivemos aí uma série de atropelos de ordem administrativa do Plano de Desenvolvimento Institucional da UEMA, por outro lado, o engajamento dos nossos professores, dos nossos servidores e dos nossos alunos tem sido notável. Eu vou dar alguns exemplos breves, né? Nós temos um grupo de professores ligados à engenharia mecânica que desenvolveram um respirador transitório, temporário, ele não é aquele definitivo de UTI, mas é para dar um suporte durante 2, 3 horas na transição dos pacientes. Esse equipamento já está sendo testado pela Secretaria de Estado de Saúde e deverá entrar em produção nos próximos dias, porque agora a questão de dizer que estamos vivendo uma guerra é uma metáfora interessante. É uma guerra, né? É tempo de flexibilização, é tempo onde as exceções suplantam as regras. Então, correr, apressar, buscar alternativas é exigível e é necessário. Temos esse equipamento, temos uma cabine de desinfecção, que também desenvolvido por um professor da nossa universidade, da área de engenharia, que estamos discutindo com a prefeitura, com o Estado, uma maneira de colocar em alguns locais para promover uma desinfecção em massa, né, das pessoas e minimizar a capacidade de infecção. Nós temos também softwares que estão sendo desenvolvidos de monitoramento do avanço da doença. Nós temos também grupos em Caxias que estão trabalhando a confecção daquelas máscaras especializadas para os profissionais de saúde. Temos campanhas de solidariedade na UEMA como um todo. Realizamos colações de grau antecipadas para profissionais da área de enfermagem, alguns de medicina. Estamos agora com um trabalho para avaliar a revalidação de diplomas de médicos e estrangeiros, porque, veja, pessoal, o esforço do governo do Estado e com o apoio da Assembleia Legislativa, e aqui eu menciono o deputado Duarte, que está fortemente engajado nisso, tem sido responsável pela ampliação de leitos, por exemplo, infraestrutura física, leitos e equipamentos. Mas nós temos uma imensa carência de profissionais de saúde. E eu não falo só de médicos e de enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos. Então nós estamos juntos com outras instituições trazendo respostas nesse sentido. Então me orgulha muito fazer parte de uma universidade que não se apequenou, mas, pelo contrário, diariamente procura oferecer soluções, ideias, discussões
para a sociedade, para o governo do Estado, para as prefeituras. É isso que se espera de uma universidade socialmente relevante, uma universidade que, em tempos de paz, mas principalmente em tempos de guerra, ela se arma com essas armas do bem, com as armas da ciência, para contribuir. Com certeza. Realmente é por isso que está subindo toda hora aqui. Eu tenho certeza que vai subir mais agora quando eu estiver falando. Muita gente colocando orgulho de ser o EMA, orgulho de ser o EMA. Então, olha, ó, a Cleia Maura falando. Então, quem tem orgulho de ser o EMA, coloca aí orgulho de ser o EMA, porque eu tenho certeza que todos os alunos, professores, o reitor, o professor Gustavo, que é quem tem a honra de gerir, né, de coordenar todos esses trabalhos, vai ter isso como um combustível e estímulo para continuar à frente. Eu estava observando aqui projetos como de professores da UEMA, claro, que desenvolvem monitor para mapear casos de Covid entre profissionais da saúde, projeto fantástico. Outro projeto da UEMA o desenvolvimento de um aplicativo, de um app para mapear aglomerações no Maranhão, ou seja, são serviços que estão sendo prestados à população pela Universidade Estadual do Maranhão, pela ciência. Se eu quiser falar alguma coisa mais sobre esses projetos, pode ficar à vontade, professor. Pois é, esses projetos, o nosso desafio agora, em relação a eles, principalmente do equipamento, do ventilador mecânico, também da cabine de desinfecção, é a gente fazer a testagem devida, obedecer os mínimos protocolos. Por isso que o equipamento, por exemplo, está sendo examinado por fisioterapeutas, intensivistas, médicos, para que ele seja confiável e seguro. E eu não estou falando de patente, de tempo, de registro, eu estou falando de ser usado como um instrumento para salvar uma vida hoje. Né? Não é para escrever um artigo ou para ganhar qualquer tipo de prêmio. Olha, Duarte, teoria na prática. É teoria na prática. Olha, o protagonismo, eis uma característica que eu espero, né, realmente sobressaia nesta nova normalidade. Não há protagonismo individual. O protagonismo é coletivo. O protagonismo é da cooperação, é da reunião de forças, de energias. Isso não pode ficar isolado na mão de poucas pessoas. Com certeza. Professor, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa live. Eu prometi ao professor Gustavo que a nossa live seria rápida, para que a gente possa repetir outras lives. 100% de elogio aqui, o senhor deve estar lendo, deve estar observando. Então, quem quer outra live como essa, diz aí alguma coisa, reitor, mais uma live daqui a algumas semanas, mais uma live daqui a algumas semanas, tenho certeza que muita gente vai querer, mas concluindo aqui, eu queria parabenizar todos os professores, todos os alunos da UEMA, de todos os cursos, mas eu não poderia deixar de compartilhar o meu respeito pelo curso de Medicina Veterinária da UEMA. Nas últimas semanas, eu vi ali a preocupação de alunos do curso de Medicina Veterinária quanto aos animais que continuam sendo abandonados dentro da UEMA, gente. E aqui eu queria pedir a vocês que não abandonem os animais em lugar algum, muito menos na UEMA. Então, a UEMA tem feito um papel fundamental, que o papel é educar as pessoas, formar profissionais, e a gente percebe que, além disso, a UEMA está prestando serviço. Às vezes as pessoas falam assim, Duarte, o hospital da UEMA de medicina veterinária está fechado. Aí eu tenho que explicar, gente, é porque ali é uma atividade acadêmica, não é um hospital veterinário. O que precisa ter, e a gente está lutando para que tenha, é um hospital público veterinário, uma clínica pública veterinária, pela Prefeitura de São Luís, pela Prefeitura de São José de Ibamar, enfim, para que possua um hospital público, né? Para atender os animais, buscar o controle de zoonose, saúde e bem-estar animal, que é uma política necessária. Mas eu queria aqui, professor, mais uma vez, parabenizar todos os alunos da UEMA, em especial os alunos de medicina veterinária, os professores também, que têm tido uma proatividade fantástica no exercício das suas funções e de colocar toda essa teoria em prática. E, nesse sentido, eu parabenizo muito o senhor pelo seu trabalho e quero, assim, fazer um pedido aqui para finalizar. Pois não. Antes do senhor ter o seu momento aí para dar os recados finais, nesse momento de isolamento social, o que o senhor recomenda que esse povo todo que está aqui na internet faça? E como eu imagino que deva ser uma coisa relacionada à educação, qual o livro que o senhor indica para que a gente, nesse período de pandemia, possa ler, possa estudar um pouco mais?
Olha, é muito interessante. Primeiro, eu vou deixar a recomendação do livro para o final. É, primeiro, Duarte, você tem uma atuação exemplar no que diz respeito à saúde e bem-estar animal. Quando nós falamos, e é tema desta live, ciência para a vida, não é apenas vida humana, né? Há quem acredite que não tem nenhuma conexão a saúde e bem-estar animal com uma crise pandêmica como esta. É equívoco. Nós estamos falando de toda e qualquer forma de vida. A ciência está a serviço de toda e qualquer forma de vida. Para enfrentar uma epidemia, para aumentar a expectativa de vida da população, para encontrar novas formas de energia, para dar segurança alimentar, para estruturar novas formas de trabalho e qualificar as pessoas, a sustentabilidade ambiental, a saúde animal, enfim, a ciência está presente em tudo isso. Então, é necessário que nós cuidemos da vida, de um modo em geral. Agora, em tempos de isolamento, a gente precisa manter, primeiro, a nossa sanidade, né? O nosso equilíbrio, buscarmos informações corretas, não buscarmos só olhar o lado ruim das notícias, mas saber que há vida além da pandemia, realizarmos momentos como esse de compartilhamento, de troca, de esperança, porque a esperança não é um sentimento tolo, o otimismo não é um sentimento frugal, é alicerçado na nossa capacidade humana de cooperarmos, né? E me permita, nós estamos vivendo uma situação tão surreal, né? Porque até pouco tempo atrás ninguém imaginava. Isso é coisa de filme de Hollywood, né? Ficar isolado, trancafiado, sem poder andar. Aliás, tem filmes de Hollywood que retrataram com fidedignidade esse momento, filmes de 10, 12 anos atrás. Verdade, Mas como verdade. mas como a situação é tão surreal, é tão imaginária na cabeça da gente, eu sugiro, para quem não leu, principalmente para os mais jovens, que leiam 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, porque a Macondo de Garcia Marques, a cidade imaginária dos monstros surreais e das esperanças tardias, resgatam um pouco dessa coragem das pessoas e principalmente da ousadia de sonhar. Se nós não tivermos agora a ousadia de sonhar, nós vamos achar que o mundo termina agora. E há vida, e sempre haverá vida depois das pandemias e depois das crises. Eu queria, antes de passar a palavra para você, Duarte, agradecer muito essa oportunidade. O seu convite me honra, porque você representa essa juventude, uma juventude atuante, comprometida com a sociedade, com as questões da sociedade, e você no parlamento, o seu desempenho retrata isso. Nós temos milhões de jovens que nesse momento estão aí buscando referências, buscando lideranças, buscando pessoas que efetivamente queiram promover o bem-estar de todos. E é sempre, encaro como um dever meu, muito menos pela função de reitor que estou, mas de professor que me vejo, sempre contribuir com você e quem mais me requisitar para colocar ideias. Longe de mim de querer trazer alguma verdade, mas num tempo de tantas incertezas, quero procurar as pessoas, ajudar as pessoas a encontrar algumas respostas. Parabéns, Duarte, pela sua iniciativa e eu estarei sempre a postos e disposto a colaborar com você e aqui expressar um pouco das minhas ideias. Obrigado, professor. Saiba que você, posso dizer assim, é uma inspiração a todos nós. Falo isso de coração e, obviamente, sem perder a razão. É uma inspiração para todos aqui que estão acompanhando a live, eu tenho certeza, mas para mim, muito especialmente, saiba que eu tenho em você um espelho para desenvolver as nossas ações. Ouço absolutamente tudo que o senhor sempre me honra em compartilhar. Busco, digo aqui a todos, o professor Gustavo, sempre que tem alguma dúvida na área da educação, no parlamento mesmo, eu pergunto, eu questiono de que forma a gente pode ajudar com a Universidade Estadual do Maranhão, o que a gente pode fazer, seja com a destinação de uma emenda, seja com a defesa de determinado posicionamento que é justo, necessário que eu faça, e pode ter certeza que o que
o senhor precisar, o que a UEMA precisar, podem contar comigo. Teve uma emenda que nós destinamos para a Universidade Estadual do Maranhão, e infelizmente com essa pandemia ainda não deu para ser efetivada, que é para lançamento de um edital, onde nós vamos disponibilizar um grande número, eu acredito, salvo engano, 800 vagas, 700, 800 vagas. 800 vagas. 800 vagas para o curso de pós-graduação, para que os nossos professores que atuam em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, ou seja, a Grande Ilha, os professores da Grande Ilha, seja do ensino público municipal ou estadual, os professores que atuam em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar ou Raposa, eles possam ter acesso a esse edital e ter uma pós-graduação. Infelizmente, muitos professores ainda não têm a pós-graduação, e eles terão a oportunidade de cursar uma pós-graduação na área de gestão da escolar, gestão educacional e também psicologia da educação. Ou seja, 2 opções de curso para incentivar a formação continuada dos nossos professores, e o nosso objetivo é que garanta a pós-graduação aos nossos professores e no futuro a gente possa garantir também um mestrado. Esse é o nosso objetivo, e eu tenho uma honra muito grande poder ajudar a UEMA dentro dos limites da minha ação enquanto parlamentar. Portanto, professor, muitíssimo obrigado. E eu sei que o senhor já compartilhou muita informação, mas explorando ao máximo, eu queria que o senhor desse uma mensagem final para todos aqueles que estão aqui. E enquanto o professor Gustavo estiver falando, eu quero que vocês mandem mensagem. Professor, marca outra live, eu quero outra live. Quem quer outra live, professor Gustavo aqui, manda mensagem, quero outra live, marca outra live, para que a gente possa já fazer uma pressão aqui no professor Gustavo, para que daqui a 1, 2 semanas, 3 no máximo, a gente possa fazer uma live e aprender um pouco mais com o nosso magnífico reitor. Professor, mensagem final. Muito obrigado, Duarte. A minha mensagem final para todos nesse momento é de resiliência, né? Paciência, comprometimento e responsabilidade. O isolamento social, o distanciamento social nesse momento, não é só uma responsabilidade sua consigo mesmo e com sua família, mas é um respeito à dignidade humana, é um respeito com os outros. Então, nós temos que ser socialmente responsáveis. Então, tenhamos paciência para compreender o conjunto de coisas que estão acontecendo, façamos a nossa parte, ajudemos os mais vulneráveis, aqueles que obrigatoriamente, às vezes, precisam sair à rua para ganhar o pão de cada dia, aí as campanhas de mobilização, de solidariedade, mas, acima de tudo, meus amigos, não descreiam na ciência. A ciência não é um biombo elitizado, inacessível, mas é a ciência que se populariza, é a ciência que está ao alcance do jovem estudante da educação básica, é aquilo que está nos laboratórios dos professores altamente qualificados, são os alunos cada vez mais engajados, curiosos, ávidos por aprender. Acreditem na ciência para dar respostas, acreditem na ciência para transformar o mundo. A transformação no plano individual depende de cada um de nós, nos tornarmos pessoas melhores, mais conscientes, mais comprometidas. As instituições, e eu falo pela UEMA não por mim, mas falo porque conheço essa comunidade dinâmica, vibrante, magnífica, que é a comunidade acadêmica da UEMA. Acredito muito nela, e ela representa a mudança que nós queremos para o Maranhão, para o Brasil. Esperança, otimismo e responsabilidade. É isso que eu compartilho com vocês. E fiquem em casa, viu? Por favor. Professor, muito obrigado. Quero avisar aqui a todos que mais tarde, por volta das 18 horas, eu vou fazer uma outra live. Dessa vez vai ser com o juiz Douglas Martins, que é o juiz da Vale 3 Fluxos Coletivos, que proferiu a decisão sobre o lockdown aqui na Grande Ilha de São Luís. Ele vai explicar detalhes dessa decisão, vai explicar como é que vai ser, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então, convido vocês para as 18 horas. Daqui a 2 horas, a gente vai fazer outra live com o juiz Douglas Martins. Professor, muito obrigado. Não tem dúvida que essa foi uma das melhores lives que a gente já fez aqui no Instagram. Vou compartilhar o link dessa live. Tudo que nós falamos aqui vai ficar salvo por 24 horas aqui no Instagram, e depois vai o link para o YouTube para que vocês possam ter acesso a mais informações. E tem mais. Na próxima semana, vamos ter uma live aqui com a professora Ilka Serra, falando sobre o ensino à distância da UEMA. Mestre, muito obrigado. E parabéns por ser a personificação da importância da ciência, não só no nosso estado, em todo o país. E muito obrigado
por resgatar em cada um de nós o orgulho de ter uma universidade estadual forte em nosso estado. Parabéns. Um abraço. Obrigado, Duarte. Um abraço a todos.